Onde cê tá café? Eu tô café em Deus. Onde cê tá café? Eu tô café em Deus. Tem muito crente bully porque é de pouca fé. Quem crê em Jesus Cristo, eu vou dizer como é que é. Sem fé é impossível agradar nosso Senhor. Onde cê tá café? Eu sei que eu tô café. Onde cê tá café? Eu tô café em Deus. Onde cê tá café? Eu tô café em café. Onde cê tá café? Eu tô café em Deus. Onde cê tá café? Eu tô café em Deus. Com certeza te interessa, bebê. Podcast Café Saúde, minha gente. Aumenta esse som que já está no ar. Mais um episódio aqui do podcast Café Saúde, minha gente. O podcast da saúde maranhense. O podcast que a sua saúde merece. É com certeza. Quem crê em Jesus Cristo, eu vou dizer como é que é. Sem fé é impossível. Onde você tá café? É com certeza. E aqui no podcast Café Saúde, você toma aquele delicioso café com boas informações de saúde pra você. Então aumenta esse som, compartilha com mais 10. É com certeza, porque já estamos no ar. Em mais um episódio, a assessoria me disse que episódio é esse, minha gente. Qual é o número? Minha gente, já é o 11º episódio, é com certeza, do podcast Café Saúde. Gente, passa tão rápido que os números a gente fica até assim, meu Deus, que número é esse do podcast Café Saúde? Seja muito bem-vindo ao podcast Café Saúde, podcast da saúde maranhense, o podcast que a sua saúde merece, é com certeza. O podcast Café Saúde no oferecimento de quem, minha gente? É com certeza, se você quer ter redução na sua conta de energia, você precisa contar com a Paralelo, minha gente. Bote, meu filho, aqui a Paralelo. Ela chegou bem aqui, ó. Paralelo Energia Solar. Não podemos deixar, né, de usar a energia solar ao nosso favor e ter uma redução na sua conta de energia. E você que é da área da saúde, você está insatisfeito com sua conta de energia porque você passa a maioria do seu tempo no hospital. Quando chega em casa e o final do mês a conta ainda está lá em cima, olha, foca bem aqui, meu filho. Paralelo Energia Solar. É aqui a nossa patrocinadora aqui do podcast Café Saúde. Quem também com certeza é um dos nossos apoiadores. Hoje me deixaram numa situação difícil, minha gente. Vamos lá, 1, 2, 3, trabalhar este inglês. É com certeza. Então, podcast Café Saúde no oferecimento da Experience Company. As assessoras vão me pagar, elas vão, é isso mesmo. Se você quer alavancar seus negócios, a sua carreira, seu serviço, a sua empresa, você precisa contar com a gestão de tráfego. E você pode contar com a Experience Company. Com certeza. Inclusive, mandar um abraço para o nosso amigo Wanderson Mendonça, que é o CEO aqui da Experience Company. Acertei, minha gente? Com certeza você também precisa acertar. Sem mais delongas, o podcast Café Saúde hoje, como todos os outros podcasts, sempre traz uma temática muito importante. E hoje, o podcast Café Saúde, minha gente, ele está importantíssimo, é isso mesmo, trazendo grandes profissionais, nacionais, até mesmo internacionais, com certeza. E ele veio de longe, minha gente, para prestigiar o podcast, exatamente de São Paulo. E está aqui em nossos estúdios ele, Dr. Arley Cleverson. Gente, se eu falei certo, ele vai dizer já já. Tudo bem, Dr. Arley Cleverson? Fala, Gil, tudo bem? Um prazer poder estar aqui participando do Café Saúde.
podcast para a gente conversar aí um pouquinho sobre saúde e aquilo que a sua audiência merece. Com certeza, porque este podcast trabalha sobre saúde e é o podcast que a sua saúde merece. E certamente o que nós iremos falar aqui durante este episódio muito agregará na saúde dos nossos telespectadores. Tirar as dúvidas, né, que podem permear a mente. Então eu fico muito feliz que o podcast Café Saúde conseguiu trazer grande nome aí da obstetrícia, né, minha gente? De São Paulo. É isso aí, mais uma vez, realmente muito agradecido. E você acertou o nome, viu? Acertei, tá né? Certinho. Arley Cleverson, é isso. O Cleverson, eu pensei que eu ia ter dificuldade, acertei de primeira. Agora é Arley, fale aí. Arley Cleverson, exatamente. Arley Cleverson é uma dificuldade. Mas eu digo que meu nome é Elia, eu respondo de todo jeito. Porque eu já tive em vários lugares, Sim. Cada lugar é um sotaque diferente, uma maneira diferente. Então, Arley é aqui no Maranhão, lá em São Paulo, Arley, que tem um R, o Arley. E lá fora também é o Arley. O Arley. Oi. Mas o senhor sabe que é o senhor. Eu sei que sou eu e respondo do mesmo jeito. E Cleverson, não vou encontrar qualquer Cleverson por aí, né? Isso é verdade. É diferente. Pois fique à vontade para se apresentar. Vamos só confirmar, o senhor é médico, obstetra e ginecologista, é isso mesmo? Confirme aqui pra gente. Exatamente. E na verdade, hoje eu estou morando em São Paulo, mas sou maranhense. Olha, minha gente, então, deixe ele, que ele é aqui raiz. Raiz maranhense, daqui do interior do Maranhão, de Santa Inês. Santa Inês, viu, minha gente? Exatamente. É de Santa Inês. Terra que tem crescido muito, né? Santa Inês está enorme. É verdade, crescido. Na época que eu nasci, assim, há muito tempo. Não faz muito tempo. Mas realmente já tem muitas faculdades, tá assim, Santa Inês, como o povo diz, cresceu muito. Eu sou quase vizinho ali de Santa Luzia do Tide. É verdade, do lado está crescendo bastante, chegando muito investimento, faculdade, inclusive de medicina, e felizmente para o Estado é bom, né? A gente espera que tenha um desenvolvimento nesse sentido com profissionais, que eles fiquem aqui também e que sejam bem capacitados para que possa ajudar a população do nosso estado. E eu fiz a faculdade aqui no Maranhão. Prata da casa do Maranhão, exatamente, né? Sou filho do maranhense, fiz na UFMA a faculdade. Terminada a faculdade, eu fui, após um período de ainda serviço militar obrigatório que a gente tem, né, como recém-formado, fiz a residência em São Paulo. Foi o período que eu fiquei ali quase 4 anos, com residência médica em ginecologia e obstetrícia. Deixe ele. Que ele é ginecologista e obstetra. Minha origem é daí. Sim. E aí, inclusive, né, eu brinco que a ficha caiu, que eu realmente nasci para ser obstetra. Porque devido a várias questões que tem dentro da obstetrícia, não é uma especialidade fácil. Sim, mas é aquela verdade, árduo. É uma especialidade que tem suas dificuldades, mas assim, quando você nasce realmente com aquilo dentro do seu coração, não adianta você querer fugir. Se é aquilo que está realmente ali ardendo e aquilo que você gosta, apesar de qualquer dificuldade que surja, a gente vai superar tudo isso para poder dar um melhor. Então, caiu essa ficha aí recentemente, hoje eu estou atuando mais como obstetra nesse nicho, eu fiz uma subespecialização. Após esse período em São Paulo, eu fiquei em Londres e em Lisboa, foi um período de 2 anos de subespecialização em medicina fetal. E aí voltei já ali no meio da pandemia em 2020 e estou aqui no Brasil desde então trabalhando aí com essa voltado mais para assistência gestante, o pré-natal, a assistência ao parto, o cuidado da mulher, até mesmo antes da gravidez, preparando para poder ter o melhor desfecho obstétrico possível. Viu, minha gente? Por isso que a gente não mentiu quando disse que esse podcast aqui, ele é nacional, ele também é internacional, minha gente, que ele foi para longe e voltou. E que bom que o senhor voltou para trazer esses conhecimentos para nossa população brasileira, né? Porque as pacientes acabam ganhando com isso. E antes da gente entrar na nossa temática, algo que você falou aí, eu quero perguntar, como foi essa paixão aí pela obstetrícia? Foi já no final da graduação? Foi assim, como foi esse encontro? Porque às vezes a pessoa entra assim na graduação, alguns já sabem o que querem, outros não sabem, outros mudam com o passar e outros terminam e dizem assim, eu não sei ainda que eu vou me especializar. Qual momento vocês encontrou aí? Rapaz, é interessante a história, porque eu entrei, eu digo que eu me realizei dentro do meu desejo inicial quando entrei. Porque eu entrei, na verdade, na faculdade querendo fazer pediatria. Olha. Até que eu em um curso da Liga, da Mafeto, da Liga de Obstetrícia da UFMA, participei de um curso preparatório para poder entrar para a Liga, para ingressar, e ali foi amor à primeira vista realmente, só que eu fiquei naquela, caramba, e agora? Eu vou fazer ginecologia e obstetrícia e ser pediatra, como é que vai ser isso? Aí por um momento, na inocência, eu vou fazer os dois, porque eu vou fazer ginecologia e obstetrícia, fazer gineco obstetrícia, a mulher nasce, se for menina, eu ainda vou cuidar dela ao longo da vida. Ainda na pediatria ali como pediatra, só que aí depois eu falei, não. Aí, na verdade, eu tive a oportunidade de ir num consultório de pediatria na hora que eu entrei na recepção.
Me desculpem, mães, pediatras que estejam assistindo, mas eu falei, não é pra Não mim. é pra mim. Eu vi a menina trepada no Desce teto, daí, menino. desce daí, menino, e jogando brinquedo no chororou outro. pra um lado. Não dá pra mim, realmente. Aí eu fui no caminho. E hoje, na verdade, existe uma hashtag já nas Sim. redes sociais de pediatra de feto. Então, Ah. indiretamente, eu realizei meu desejo lá do início da faculdade de medicina. Então, hoje eu me considero aí nessa assistência materno-fetal como pediatra de feto. Feto. E é porque também, querendo ou não, tem essa atuação, né? É uma especialidade, Especialidade. do cuidado, não só da mãe, mas da criança ainda dentro Sim. do bebê. Lembrar que a gestante, ela não é simplesmente um adulto carregando um bebê. Existe toda uma fisiologia, um metabolismo ali importante e que a gente precisa levar em consideração para a saúde desse bebê que está se desenvolvendo. Olha, gente, que interessante, viu? Então, não teve como fugir assim um pouco. Hoje ele não tá ali diretamente com as crianças, mas tá com a mãe e bem ali na criança, bem no seu início ainda. A criança com ainda feto, no início, né? dentro da barriga. Que é um momento importante, né? E determinante para a vida, né? As doenças que podem ser diagnosticadas. A prevenção, ela começa ali nesse momento, né? É um momento crucial. E aí a gente pode falar um pouco sobre o conceito da epigenética. Sim. Que esse momento que a gente está no desenvolvimento ainda intrauterino é um momento no qual a gente está se formando e tem a possibilidade de uma supressão, não é Sim. eliminação, mas uma supressão de ação de alguns genes que podem ser responsáveis aí do desenvolvimento de algumas doenças. E à medida que você é exposto como um feto, um bebê ainda dentro do útero da mãe, a uma situação de risco, como, por exemplo, a gente vai conversar mais detalhes, mas Sim. a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gravidez, a restrição de crescimento fetal, que é quando o bebê ele não cresce adequadamente dentro do esperado, quando a mãe tem diabetes gestacional, quando o bebê nasce de forma prematura, são condições que vão sim levar a repercussões, maior risco de doenças para essa criança ainda ali nos primeiros meses e anos de vida, até mesmo na adolescência e vida adulta, com risco maior de doenças cardiometabólicas, assim como também alergias e outras doenças. Então, é um período que sim, quando se não bem cuidado, não bem tratado, traz repercussões ao longo da vida dessa criança. E tem mais um conceito que eu quero aproveitar e trazer aqui. Diga pra gente, atualize nós. Que é um conceito de transmissão transgeracional. Principalmente no que se trata de saúde feminina. Sim. Eu posso te dizer que nós somos consequência da saúde das nossas avós maternas. Mesmo? Olha, minha gente. Por quê? Aquele óvulo que foi desenvolvido na vida intrauterina das nossas mães, eles foram desenvolvidos em decorrência do ambiente intrauterino delas ainda quando filhas e fetos das mães delas, nossas avós. E essa maturidade, essa qualidade dos óvulos das nossas mães é o que fez com que a gente tivesse hoje aqui. Nós somos frutos desse óvulo e da qualidade desse óvulo. Tá aqui. Aparentemente, foi tudo muito bem, graças a Deus. Mas a gente vê que com a mudança do estilo de vida da sociedade ocidental hoje em dia, as coisas têm, infelizmente, piorado. Porque tem aumentado o índice de complicações obstétricas e a gente tem uma perspectiva, infelizmente, de que isso não mude ao longo do tempo se a gente não tiver uma mudança da percepção e da consciência da população. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, para que a gente possa, assim, você que está aí assistindo a gente, tenha um entendimento, principalmente se você for gestante ou conhecer alguma gestante. A consequência dessa gravidez, ela não é apenas no curto prazo, para o momento do parto que o bebê vai nascer, mas ela vai para ao longo da vida dessa criança e principalmente se essa criança for uma menina, vai trazer consequências ainda para as próximas gerações. Então, se você está grávida, você é responsável por pelo menos mais 2 gerações. Olha, gente, a questão da hereditariedade, né, pode ter esse impacto, né? É mais ou menos nesse sentido, mas não é algo de hereditário de passar exatamente. Mas é de você ter um reflexo. É um efeito transgeracional realmente entre as gerações por conta dessa questão. E por que eu falo muito quando o feto é feminino, é mulher? Porque a maior parte do nosso DNA, da qualidade vem do óvulo e não do espermatozoide. O DNA nosso, a gente tem de material genético, metade. Só que
o DNA mesmo daquelas células que são importantes, assim, vem na maior parte do óvulo. O espermatozoide tem bem pouquinho. O homem ele vai ser só mesmo ali para... As mulheres tomando a proporcionalidade, um lugar de referência, né? Com certeza. Tem importância até nisso, com né? certeza. Com certeza. Mas não negligenciar os homens, né? Os homens fazem parte 50% do material genético é do homem. E existem algumas situações também que são importantes em casos de perda gestacional, Sim. que é uma das áreas que eu atuo também, da abortamento de repetição. O homem ele precisa ser investigado, porque o homem ele está contribuindo, querendo ou não, 50% desse material genético e pode influenciar nessas complicações, principalmente no começo da gestação. Isso aí. Isso aqui foi só um aquecimento, viu? Se você tá achando que a gente já começou a falar, meu amigo, isso aqui foi só um aquecimento pra gente falar sobre essa temática tão importante, né? Que é a questão da gravidez, da gestação e dos riscos que essa gravidez ela pode também desenvolver ao longo, né? Então, gravidez de risco, né? Quais são os riscos que essa gravidez pode desenvolver e de que maneira também o médico, né? Com essa habilidade, né? Na medicina fetal pode estar ali, ser um aliado desta mulher. Então, a gente vai fazer uma abordagem hoje agora sobre a gravidez de risco e sobre os principais problemas que podem ter na gestação, durante essa gravidez, e de que maneira a gente pode colaborar, prevenir também, que o objetivo é ter essa prevenção, porque aqui no ditado, não sei lá em São Paulo, mas aqui no Maranhão a gente diz assim, melhor prevenir do que remediar. Ele conhece, viu? Né? E gravidez de risco, a gente já faz aquela pergunta assim para iniciar. O que é uma gravidez de risco, doutor? A gravidez de risco ela é aquela no qual a gestante ou o feto realmente apresenta alguma alteração que vai ter um impacto ali realmente para a saúde dela. Então, geralmente, a gente entende como uma gestação de risco ou uma gestação que existe um fator de risco para o desenvolvimento de uma complicação, de uma doença dentro da própria gravidez, ou quando já existe o diagnóstico da própria doença. Sim. Então, situações que podem levar a uma pré-eclâmpsia, que podem levar a diabetes, a restrição de crescimento, a um parto prematuro, são situações que, quando a paciente apresenta uma dessas, ela já pode sim ser considerada como uma gestante de alto risco e precisa fazer um acompanhamento no pré-natal de alto risco. E se ela já tem um diagnóstico de alguma dessas condições, já se considera também, já se caracteriza como uma gravidez de alto risco, porque, enfim, aquela doença já se instalou e ela precisa de uma atenção e de um cuidado especial. Nesse caso, na questão da gravidez de alto risco, isso vai ser identificado durante o pré-natal, não é isso? Exatamente. É o momento ali que você consegue identificar os potenciais de risco e encaminhar para os especialistas, é isso? Exatamente. A gente tem dentro, eu costumo dizer também assim, a gente tem dentro da assistência pré-natal 3 possibilidades. Sim. Você tem o ideal que você pode oferecer para a gestante de exames e de assistência. Você tem o que é possível e você tem aquilo que você deve evitar ao máximo, que caso contrário você vai até causar um prejuízo. Isso. E dentro do nosso juramento a gente não é para causar, a gente tem que causar o bem e evitar o mal, né? Então tem essas 3 possibilidades. A gente sabe a realidade do Maranhão e a gente sabe que tem também uma população que é assistida pelo Sistema Único de Saúde. Sim. E pelo SUS, geralmente, como é que funciona? Essa gestante ela é atendida inicialmente pela enfermeira e a enfermeira ela já estratifica desde a primeira consulta a presença ou não desses fatores de risco. Sempre quando há a presença de algum desses fatores de risco, então ela já referencia essa gestante para o médico para poder iniciar o pré-natal de alto risco. Sendo a gestante ainda considerada de baixo risco, geralmente esse acompanhamento, e aí é o que eu recomendo, às vezes ele acaba sendo exclusivamente feito pela enfermagem, só que eu recomendo que possa ser feito com pelo menos consultas também, intercaladas, né? Com médico e enfermeiro em conjunto para poder ir avaliando realmente todos os detalhes. A partir do momento que elas começou a ser, tem algum fator de risco, foi feito algum diagnóstico, tem alguma suspeita, ela é encaminhada. Eu tive ainda, no período que eu estava aqui no Maranhão, eu trabalhei em Santinês. Não tem jeito. Tem jeito. É bem raiz. Trabalhei lá um período e a gente teve a possibilidade de fazer montar uma estrutura para assistência às gestantes de alto risco. Isso. Porque muitas delas, no período, quando precisavam de um acompanhamento de alto risco, elas precisavam vir para São Luís.
Então, a gente conseguiu ali... Tem um fluxo, né? Boa parte dessas gestantes não precisou vir para cá e a gente conseguiu atender na região. E aqueles casos mais extremos realmente que acabavam dando assistência, então vinha. Então, a ideia, o fluxo, ele funciona mais ou menos dessa forma. E aí, dentro do cenário de gravidez de alto risco, algo que é recorrente, né? E aí, com referência à questão das taxas, o senhor vai dizer aí se são números alarmantes, se não. A questão da pré-eclâmpsia, né? O que é essa pré-eclâmpsia e como é que está o cenário, né? Pré-eclâmpsia é a principal complicação obstétrica que a gente tem hoje. Ela é responsável hoje por um alto índice de morte materna e fetal, também neonatal. Então, mães e bebês morrem por pré-eclâmpsia. E no Brasil, junto com hemorragias pós-parto, são as duas principais complicações responsáveis por morte materna. Então, e se a gente for pensar a nível mundial, os números eles são alarmantes, que a gente tem 500 mil de bebês que morrem em decorrência de consequência de pré-eclâmpsia. Então, seja ainda dentro do útero, ou seja, logo após o nascimento ou nos primeiros meses de vida, por conta já de consequência da pré-eclâmpsia. Em relação às mães, a gente tem um número de cerca de 72 mil mães que morrem por pré-eclâmpsia no mundo. Né? Grande. E tem se entendido cada vez mais que a assistência pré-natal é um dos caminhos para poder tanto prevenir quanto controlar melhor aqueles casos que já foram diagnosticados, para que assim a gente possa ter uma mudança desses números no mundo. Infelizmente, esses números são alarmantes, eles estão mais presentes em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como aqui no Brasil. Com certeza. E você acompanhando aqui o podcast Café Saúde, você vai ter mais esclarecimento. Essa informação, ela é importante, né? Porque ajuda essa gestante a procurar o quanto antes esse suporte, né? Suporte clínico. E a gente pergunta, além dos riscos, né, para a mãe e para o bebê, quais são os mais diversos riscos que essa pré-eclâmpsia ela pode trazer, tanto a questão a longo prazo também, esses reflexos? A pré-eclâmpsia ela traz riscos de curto, médio e longo prazo. De curto prazo, para a mãe e para o bebê, o óbito é o extremo. Mas, geralmente, é a pré-eclâmpsia que a gente se preocupa mais e que existem muitos estudos no sentido e com o objetivo de diminuir esse risco, é a pré-eclâmpsia pré-termo, aquela pré-eclâmpsia que vai se iniciar antes de 37 semanas. Por quê? De certa forma, entre aspas, tá, gente? Felizmente, é aquela pré-eclâmpsia que tem menor incidência. Porque imagina se fosse o contrário. Mas é mais frequente a paciente iniciar com um quadro de pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão arterial. É uma hipertensão. Pressão alta na gravidez pode ser pré-eclâmpsia. Ponto. Que aí muita gente, pré-eclâmpsia, o que eles estão falando aí, e né? Quais são os sintomas? Quais são os sintomas? E aí como identificar, né? Um detalhe que ela é silenciosa. Ela pode ser silenciosa. A paciente pode não perceber nada. Por isso que em toda consulta de pré-natal, minimamente, esses são os momentos, a oportunidade que a paciente vai ter de medir a pressão. Porque se você identifica uma pressão limítrofe ou já alta, é um sinal, um indício para isso, e você precisa confirmar essa pressão novamente, fazer um controle aí, observar pelo menos 24, 48 horas, para ver se essa pressão se mantém alta ou não, se há necessidade de medicamentos hipertensivos, antihipertensivos, e além disso, exames de sangue. É necessário fazer exame de sangue, exame de urina e exame de sangue para identificar se tem alguma consequência em decorrência da pré-eclâmpsia. E ultrassonografia também. Um dos sinais indiretos, a gente utiliza o termo de disfunção de órgãos-alvos. O que é isso? Alteração de função dos órgãos. Então, pode ter alteração de função dos rins, pode ter alteração de função do fígado, pode ter alteração de função do sistema nervoso central, que aí é o extremo do extremo, a situação mais dramática de complicação da pré-eclâmpsia, que é a eclâmpsia. O paciente convulsiona. E aí, no caso, a gente vai até chegar nessa pergunta, porque assim, o pré é o que está antes, né? Então, a gente já vê os impactos que a pré-eclâmpsia ela já podem trazer, né? Imagina chegar no estado de eclâmpsia, né? Então, no caso, a eclâmpsia ela vai ser considerada quando acontece a questão dos episódios já de convulsão. Exatamente. A eclâmpsia é a complicação. Existem outras complicações muito graves, como a síndrome HELP, que é uma regrinha mnemônica, né? Sim. O H do inglês hemolysis, e aí tem o EL de elevated
liver, que é de transaminases hepáticas, e tem o LP de low platelets, que é de baixa de plaqueta. Então, essas três alterações da síndrome HELLP, que é muito grave também. O paciente pode ter rompimento de fígado, romper fígado, ter hemorragia interna, sangramento. Então, situações extremas. E até no congresso agora mesmo da Sojima, que teve recentemente, a gente teve um dos palestrantes na mesa falando sobre pré-eclâmpsia, ele comentou que para o paciente chegar nesse nível de ter eclâmpsia, de ter síndrome HELLP, é porque a assistência dela antes desse momento, ela não foi uma assistência muito adequada. E aí são quadros, e existe até um outro conceito também de near miss. Esse conceito de near miss é um conceito de quase perda. A paciente, ela quase evolui a óbito, mas não evoluiu. É uma consequência, é uma variável, né, que pode ser utilizada para avaliar a qualidade da assistência à gestante, tanto no pré-natal quanto no período intra-hospitalar, pré-parto, periparto. Mas, e aí, se a paciente chegou no quadro de NIEMIS, isso é algo que, se um serviço tiver altos níveis de quadro, de altos índices de NIEMIS, significa que antes o negócio não está sendo muito bem feito. Fácil, porque é todo um caminho que é percorrido, para chegar até lá. Ao mesmo tempo, o próximo passo do near miss é o óbito. E aí avalia-se também se muita paciente que está tendo near miss evolui para óbito, significa que nesse momento crucial aqui também ela não está tendo uma estrutura, uma assistência adequada. Então são maneiras, e inclusive isso é até respaldado pela Organização Mundial da Saúde, os estudos, maneiras de avaliar a qualidade da assistência a essa gestante nas diferentes fases da gravidez. E justamente isso me lembra esse termo, NIEMIS, né? Me lembra muito sobre a questão da segurança do paciente, né? Que é indispensável, né? E a gestante, ela não deixa de ser uma paciente que precisa de um atendimento e de uma assistência segura, né? Antes, durante e no seu pós, né? Que pode refletir. E, assim, eu trabalho no setor da obstetrícia, né? No centro cirúrgico, e a gente já teve alguns episódios, assim, de paciente que chegou em quadro de eclâmpsia, também já chegou com quadro de síndrome HELLP, e assim, realmente é uma luta pela vida, né? Assim, você tem segundos, poucos minutos ali para você conseguir investir, e assim, toda a equipe trabalhando para justamente salvar aquela vida ali, a mãe e o bebê também, que são situações complicadas, né? É verdade, delicadíssimo, né? E de certa forma, e eu faço sempre quando a gente pega um quadro como esse dramático, principalmente já com uma eclâmpsia e síndrome HELLP sendo, de certa forma, a eclâmpsia cada vez menos comum, porque hoje a gente tem como prevenir o paciente que já tem um diagnóstico de pré-eclâmpsia. A gente tem já tem uma medicação bem padronizada para prevenir que a eclâmpsia aconteça. E então a gente tem visto cada vez menos, felizmente, né? Mas isso vai muito da assistência realmente. Só que quando a gente faz esse acompanhamento da gestante já com o diagnóstico de pré-eclâmpsia, a gente está trabalhando como um bombeiro. Já começou o incêndio. Né? Aquilo ali já é uma consequência de uma fiapinha que começou a pegar fogo. E aí, o que é a pré-eclâmpsia em si? São uma placenta que não se forma adequadamente e começa a liberar substâncias que vai começar a causar lesões vasculares por todo o organismo da mulher. E por isso que tem as alterações dos órgãos. Vai alterar ali, e pode alterar também função de placenta, porque ela já não se formou adequadamente. E aí, quando isso acontece, nesse momento, a gente já não tem muito o que fazer, a não ser controlar danos. Até o termo de uma das palestras da Sojima, fazer um controle de danos, apagar incêndio. Porque o caos já está instalado ali, né? Já está instalado, já iniciou, a gente tem que controlar. E na nossa formação, né, a gente é formado para ser excelentes bombeiros, mas não somos formados para sermos excelentes profissionais no sentido de evitar que o incêndio aconteça. E o meu objetivo cada vez mais é buscar por conhecimento, por estratégias que eu posso colocar em prática para que esse incêndio possa não acontecer na vida dessa gestante e desse feto. É isso aí. E dentro disso a gente entra nessa temática do pré-natal. E eu pergunto para o senhor, qual um pré-natal padrão ouro? É um que justamente consiga assim, prevenir esses possíveis acontecimentos? A verdade é que a gente, infelizmente também, por mais que você lance mão de todas as estratégias, você tenha todos os recursos possíveis, esteja nessa possibilidade do mundo ideal. Sim.
a gente não consegue garantir 100% de resultado. Na saúde é difícil você ter essa questão de garantir 100% de resultado. E na obstetrícia é a caixa de surpresa, né? Exatamente. Mas o que eu costumo dizer, e é uma coisa da minha experiência, né? Não tem trabalhos trazendo isso, mas a gente consegue ali um resultado satisfatório em termos de desfecho obstétrico em torno de 90%. Então, 9 cada 10 gestantes. E aqueles casos que às vezes desenvolvem uma complicação, são de complicações mais leves, que a gente consegue ter um manejo mais adequado, mais satisfatório. Então, isso ajuda, sim, com certeza, durante a assistência dessa gestante. O que eu considero como uma assistência pré-natal, assim, padrão ouro, como você utilizou, né? Delicado, porque é algo meu, algo baseado naquilo que eu já estudei. A gente não é uma recomendação universal, por exemplo, muito menos de Ministério da Saúde. Porque, veja bem... os recursos também, às vezes, que mudam muito. Né? Exatamente. Veja bem, o que eu vou comentar agora aqui é daquela assistência, principalmente, que acaba sendo a realidade mais da gestante que faz acompanhamento privado. Por quê? Se você for ver recomendação de Ministério da Saúde, SUS, é uma recomendação que, primeiro, tem que ser a nível populacional, e que vai ter o menor custo possível com o melhor potencial de benefício. Ele não está vendo o ser humano aqui, eu e Gil com J. Ele está vendo a nível populacional. Qual é a ação que eu vou poder implementar, que eu vou ter o menor custo com o maior benefício? E quando eu tenho uma possibilidade de fazer uma assistência personalizada e individualizada, eu estou avaliando as necessidades e a realidade do Gil com J. Eu estou avaliando a tua particularidade. Quais são os teus fatores de riscos? Tem, não tem? Eu estou avaliando parte nutricional, micro, macronutrientes, fazendo análise laboratorial disso. Eu estou acompanhando também em conjunto com uma equipe multiprofissional, que hoje em dia já é muito mais... A gente tem cada vez mais estudos e recomendações nesse sentido, quando a gente fala principalmente aqui de pré-eclâmpsia, que a gente estava comentando. Então, cuidados com relação à dieta, cuidados ao ganho de peso, atividade física é uma estratégia que diminui em 40% o risco de pré-eclâmpsia, você fazer atividade física frequente, periódica. E são cuidados importantes, né? Essenciais. E que a paciente precisa ter, né? Precisa ter esse olhar. Esse olhar 360 graus. Eu defendo a assistência pré-natal 360 graus. Eu vejo a grávida como todo. O que é uma assistência 360 graus? Essa assistência 360 graus é o olhar da gestante como um todo. Gestante, e aí é uma situação que eu até uso também uma outra, como eu nomeei como se fosse uma metodologia IPA. Eu vou identificar as necessidades daquela gestante, eu vou personalizar a estratégia para ela, de acordo com o objetivo que a gente tem, e aí a gente entra na fase de aplicar. Então, o IPA eu identifico, personalizo e aplico. E eu identifico, primeiro, através da boa e velha anamnese, eu tenho a possibilidade de conversar com essa gestante, ter tempo para conversar, para entender a realidade dela, saber qual o motivo da consulta, saber buscar pelos fatores de risco na história obstétrica e médica dela. Eu vou ainda avaliar os pilares relacionados à saúde dessa gestante que pode influenciar no desenvolvimento de complicações. Então, como eu já comentei aqui, dieta, atividade física, sono de qualidade, gerenciamento de estresse está dentro do pilar. E tem uma coisa que pouquíssima gente fala, até eu mesmo tenho falado muito pouco, mas saúde intestinal. O nosso intestino hoje ele tem ganhado grande importância. Ele não é simplesmente um órgão excretor. Ele é um órgão endócrino também e ele tem sido estudado a associação do intestino com diferentes doenças, incluindo câncer, incluindo doenças metabólicas, e a gente tem estudos já associando disbiose intestinal com complicações obstétricas. Então, o teu entendimento, se essa paciente, como é que está a saúde intestinal dela? Ela tem queixas gastrointestinais? Que pode ser muito recorrente também, né? É natural já, né? Pela questão do hormonal, é comum a gestante ter constipação. Então, isso já pode ser uma influência. Mas ela, se tiver queixa além, né, ela pode ter constipação, pode ter distensão abdominal, muita eructação, ter dispepsia, que é aquela azia, aquela queimação. Ela pode ter dificuldade na digestão, se sentir cheia, e essa azia, o povo aqui diz que é porque come muita farinha. Aí a farinha ajuda mesmo. Farinha, o café, né? O café dá um pouco. Mas também tem outro dizer, doutor. Se tem muita azia, porque o menino vai ser cabeludo, né?
Tem um umbigo, né, Tem um também. umbigo. O menino, menina, tem um umbigo pra fora, estufado ou não. Tem essas crenças, coisas, né? tem essas crenças aí que influenciam. Pode Mas continuar. esses são os Sim, pilares pilares. que, do ponto de vista clínico, é importante ter essa visão da gestante como um todo. Ela tem algum fator de risco? Esses pilares eles estão alinhados, estão ajustados? Se não, a gente sabe que nem... Assim, vamos naquilo que é mais fácil para a realidade da gestante, porque a gente sabe também que, às vezes, isso foi uma coisa muito no meu começo. Ali, quando eu vi isso, eu falei que já queria que a gestante choque, né? fizesse tudo. Mulher, não pode isso, não pode aquilo, vai dormir direito, vai dormir... Mas, às vezes, a realidade é diferente uma da outra. Entender a realidade de cada uma, o que a gente consegue já no primeiro momento para a gente poder ir melhorando. Estou com uma paciente agora mesmo que ela desandou por conta de questões pessoais, teve problema com a mãe. Ela desandou muito na questão da dieta, não estava fazendo atividade física, enfim. Os pilares estavam todos ali, estava faltando em todos praticamente. Aí eu tive uma conversa com ela, porque a gente faz esse monitoramento. Tá faltando aqui, se você não conseguir ajustar, infelizmente lá na frente a gente vai ter um impacto. Ela já tinha sinais, indícios de um risco maior para diabetes gestacional, o bebê já estava crescendo além no limite ali da normalidade, também, né? No limite superior da normalidade, que é um fator de risco para diabetes. E aí a gente conseguiu já, de maneira precoce, a gente já está começando a colher os frutos durante a própria assistência. Então, ter essa visão 360 graus nesse sentido e a possibilidade, como eu fiz medicina fetal também, eu faço o acompanhamento já ultrassonográfico dessa gestante. Então, eu já faço as ultrassonografias em todas as fases, né? Desde a primeirinha ali com menos de 10 semanas, a morfológica do primeiro trimestre, morfológica do segundo trimestre, também voltando um pouquinho com 16 semanas, e as obstétricas com Doppler ali para acompanhamento do crescimento do bebê, crescimento fetal, para acompanhamento do líquido amniótico, placenta e bem-estar fetal intraútero. E dentro o que você falou, a gente até colocou aqui, questão do pré-natal ultrassonográfico, né? Seria isso, fazer esse acompanhamento com essas ultrações, e eu queria que você repetisse pra gente quais são os períodos assim, que você recomenda fazer esse acompanhamento, né? Porque às vezes a gente sabe aí que o Ministério da Saúde recomenda aí no mínimo 6, né, consultas pré-natal, que a gente fala numa realidade SUS, né? Mas às vezes nem dentro dessa realidade muitas mulheres acabam não conseguindo fazer, cada uma tem seus motivos, mas é importante realmente manter em dias aí a sua consulta e os exames também, né? E aí dentro dessa questão do pré-natal, o que é o pré-natal ultrassonográfico, né? Conte aqui pra gente, isso é uma novidade. O pré-natal ultrassonográfico é justamente ter a possibilidade de fazer essas ultrassonografias que vão trazer mais segurança para a gestante, cada uma com o seu objetivo específico, e que no final o principal objetivo é trazer mais segurança para a mãe e para o feto. Então hoje a gente tem diferentes possibilidades. Como você falou, do Ministério da Saúde, ele tem uma preconização de 6 consultas, no mínimo ao longo da gestação, e também... Antigamente teve até uma norma agora no diário da oficial, que ele traz a recomendação mínima de 2 ultrassonografias e que, de certa forma, assim, teve uma questão benéfica. O primeiro, uma ultrassonografia, pelo menos, no primeiro trimestre, e ele traz a obrigatoriedade de realizar a ecocardiografia fetal para avaliação da formação do coração, de função, para buscar por cardiopatia congênita. E que é um exame que, apesar de não existir uma recomendação formal pelas sociedades de fazer de maneira universal, é a principal malformação congênita que existe. 1% dos bebês que são gerados, eles vão ter, uma em cada gestante, em cada 100 gestantes, vai ter um bebê com cardiopatia congênita. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse diagnóstico no período pré-natal, para que esse feto tenha a possibilidade de nascer em um serviço com estrutura, para ele poder ter a oportunidade que a gente fala, lutar pela vida dele. Porque ele vai poder ser submetido a procedimentos necessários, vai poder ter estrutura. Porque, às vezes, se ele nasce... A gente sabe, num hospital sem estrutura, que não consegue fazer o acompanhamento necessário, infelizmente ele vai para óbito sem nem poder ter uma assistência. Esse diagnóstico pré-natal é fundamental. E além da ecocardiografia fetal, que eu já comentei, não é um exame que eu faço, é um exame que inclusive eu recomendo às minhas pacientes que façam com um cardiologista pediátrico. Porque é um pediatra que fez cardiologia e depois ele ainda fez uma outra de ultrassonografia do coração do feto. Geralmente eles são ecocardiopediatra também, então eles fazem tanto da criança quanto do feto. E aí, essa ultrassonografia vai ser importante para o diagnóstico de cardiopatia.
esse é feito ali entre 24 e 28 semanas. Além disso, fazer com cardiopediatra vai auxiliar no aconselhamento dessa gestante, no caso seja feito o diagnóstico de alguma malformação cardíaca nesse bebê. Então, ele vai aconselhar qual o mais recomendado e tudo. Agora, voltando para o mínimo que eu considero importante para a gente poder ter o máximo de segurança possível, é a realização, primeiramente, da ultrassonografia obstétrica inicial entre 6 e 10 semanas, um exame importante para confirmar a idade gestacional, um exame importante para a gente poder avaliar a viabilidade dessa gravidez. Então a gente vai saber se essa gravidez ela tem chance de evoluir ou não. Existem alguns critérios ultrassonográficos para isso. E ainda em caso de gestação gemelar, foi até um dos temas da aula que eu tive na Sojima, o diagnóstico do tipo de gestação gemelar ele precisa ser feito de preferência nesse período para que eu tenha já uma definição em termos de acompanhamento, porque dependendo do tipo eu vou acompanhar de uma maneira diferente. O próximo exame é o morfológico do primeiro trimestre. Esse é o exame que, como eu disse, eles se complementam. Mas, de uma forma geral, eu considero esse como o principal exame, porque ele está sendo feito ainda no começo da gestação e a gente tem a possibilidade de fazer a avaliação de rastreamento, ou seja, avaliação de risco para diferentes condições. Então, a gente vai avaliar risco desse bebê ter alguma malformação, a gente vai avaliar risco desse bebê ter uma questão genética. Não ter surpresa quando esse menino nascer, né? Como a síndrome de Down, exatamente. Ter o máximo de segurança possível. A gente não consegue ter 100%, mas a gente vai avaliar e identificar situações que podem levar ao risco maior. Né? Então, ver se tem algum fator de risco nesse sentido. Ver o risco para trabalho de parto prematuro também é possível, já nesse momento, não é o melhor momento, mas já é possível. Avaliar também o risco de pré-eclâmpsia e de restrição de crescimento fetal. Imagina, olha a quantidade de coisas que a gente consegue já avaliar justamente entre 11 e 14 semanas de gestação, ainda nos famosos 3 primeiros meses de gravidez, e que a gente já consegue também ter um planejamento. Eu digo que a faixa de largada ali, de partida da jornada, da corrida, da maratona da gravidez, ela vai se dar a partir do morfológico do primeiro. Claro, tem já um período que as coisas já estão acontecendo, mas aqui eu já tenho um panorama do que eu vou encarar, o que eu posso encarar ao longo dessa gestação e já traçar estratégias de acordo com essas avaliações. Todas feitas no morfológico do primeiro. Mas não para por aí, essa gestante ela tem não caminho ainda, pode... Né? Exatamente. Acontece, às vezes pode ter um comodismo, imagina. Sim. E nós seres humanos, nós somos difíceis, minha amiga, a gente hein? gosta da zona de conforto. A famosa zona de conforto. Exatamente, nós somos difíceis. Porque você imagina, você escuta, nossa, tá tudo bem, tudo tranquilo e tal. A gente acomoda. Exatamente. Mas não pode acomodar. Você tá ouvindo aí, né? Não te pode interessa, acomodar. bebê. Te interessa e não te acomoda, não. Exato. Porque aí é necessário que essa gestante continue tanto as consultas pré-natal, como também... Os hábitos, né? Os hábitos. De vida. Porque é aquela história, se as coisas estão normais agora, significa que o que está sendo feito está tendo resultado. Se você não tiver a mesma atenção, o mesmo cuidado, você pode mudar as coisas. Imagina, ganhou pouco peso, de repente você começa a comer de tudo, começa a comer um pastel de Belém, que tem aí a receita tem um ali. Em excesso, né? Muito açúcar, muito farinaço, aquele pão, café da manhã, tudo. Enfim, vai ganhar muito peso, vai ter risco de pré-eclâmpsia, ter risco de diabetes, e aí a coisa vai desandar, o trem vai descarrilhar. Então, manter, assim, um acompanhamento, tanto das consultas, mas também dos ultrassons. E o próximo ultrassom que seria recomendado aí seria com 16 semanas, avaliar o crescimento desse bebê, avaliar ainda, é possível avaliar Doppler. Não é recomendação universal, principalmente naquelas pacientes de alto risco, fazer um Doppler, que Doppler nada mais é do que avaliar vaso. Vou avaliar fluxo de sangue no vaso. Se está indo sangue lá para o bebê. Se está indo sangue, como é que está esse sangue, se está ralo, se está grosso, se está indo na velocidade correta ou não, como é que esse vaso está, se está um vaso muito grosso, se é um vaso muito fino. Então, essas questões que a gente vai avaliar no Doppler, e aí existe Doppler de todo tipo. A gente está falando aqui de Doppler obstétrico, o Doppler nada mais é ver fluxo no vaso, né? O sangue no vaso. E, então, o Doppler é isso que a gente vai fazer, pode ser feito já com 16, e é uma medida de colo uterino também, pode auxiliar na avaliação de risco para trabalho de parto prematuro. Então, fazer essa avaliação de colo uterino já com 16. Próximo exame, que aí se complementam, não se esqueça disso, é o morfológico do segundo trimestre. Apesar
O nome morfológico já fala por si só. Avaliar a Formação, né? morfologia do bebê, avaliar a formação desse bebê. Então, quero saber... Então, no caso, é interessante que essa gestante está grávida, ela faça 2 morfológicas? Tem até a possibilidade de fazer a terceira morfológica no terceiro trimestre. Mas pelo menos essas duas, porque elas se complementam. No primeiro trimestre, eu consigo identificar uma parte dessas questões de formação do bebê, mas eu não consigo identificar nem tudo. O melhor exame para poder avaliar a formação fetal é a morfológica do segundo. Porque esse bebê já está maior, boa parte das estruturas, órgãos já se desenvolveram e estão maiores também. Sim. Então, principalmente quando eu penso em cérebro e coração, eu tenho uma limitação muito grande na avaliação de anatomia no que eu faço no primeiro trimestre. Porque muitas estruturas ali, em relação ao cérebro, por exemplo, não se desenvolveram ainda. Então, nem tem como pensar na possibilidade de ter um problema. Então, só vou conseguir, às vezes, identificar no segundo trimestre. Então, melhor exame para avaliar a anatomia fetal, como o bebê está se formando, morfológico, segundo trimestre. E aqui, aí é uma recomendação que tem sido cada vez mais universal no Brasil e no mundo. Tá? Então, nacional e internacional aí sim, medida do colo uterino, para todas as pacientes, de preferência por via transvaginal. Então, a paciente, no mesmo dia, no mesmo momento que faz o morfológico do segundo trimestre, ela faz um transvaginal para medir o colo. É uma forma de rastrear e avaliar o risco dessa paciente para trabalho de parto prematuro ou não. E aí, se ela entra como alto risco, eu vou fazer uma medicação que é a progesterona por via vaginal. Em relação à pré-eclâmpsia, tem a medicação no primeiro trimestre já, que tem que ser iniciada antes de 16 semanas, que é a aspirina. Imagina, uma medicação barata, até mesmo disponível gratuitamente pelo SUS no posto de saúde e que você pode utilizar como uma das estratégias possíveis para diminuir o risco de pré-eclâmpsia. Olha aí, minha gente. Com certeza. Então, para isso que você tem que manter em dia seu pré-natal, ir com um especialista e fazendo essa busca justamente porque o objetivo é diminuir esses episódios surpresas que podem acontecer no transcorrer da gestação, da gravidez. Mas se você estiver com seus exames em dia, essas condutas elas vão ser o que mais afuniladas, né? E personalizadas. E sobre a questão que algo que o senhor falou, sobre a questão da prematuridade, né? Então, é um outro ponto também, né? Tem a questão da gravidez de risco, mas essa gravidez de risco pode evoluir para um trabalho de parto prematuro, não é isso? Exatamente. É uma das situações de risco. E é o que você falou, colo curto, né? O que é o colo curto, que você falou aí agora sobre essa questão de fazer essa avaliação do colo, né? Então, esse colo curto, o que é e ele é um risco para trabalho de parto prematuro? Sim, sim. O colo curto ele tem se identificado. Na verdade, se a gente for pensar em trabalho de parto prematuro, hoje tem se entendido cada vez mais é que a prematuridade ela é uma síndrome. Então, ela é consequência de diferentes fatores. Desde o útero que cresce muito, a chamada sobredistensão uterina. Então, é bebê grande, é líquido amniótico aumentado, gestação gemelar, tudo isso a mulher vai ter aquele barrigão e que o útero se distende muito. E aí eu faço a seguinte comparação. O balão, quando ele chega no limite dele, ele estoura. O útero não pode estourar. Não pode. Qual é a solução que ele tem? Entrar em trabalho de parto e fazer esse menino nascer e sair. Então, por isso que situações vai ser uma reação dele, né? É uma reação. Tipo, se eu continuar crescendo, né? Eu vou estourar que nem um balão, mas eu não posso estourar, então eu vou entrar em trabalho de parto para que resolver esse negócio aqui que tá me distendendo ao máximo, chegou no limite. Então isso, de certa forma, é uma analogia que eu faço para entendimento, porque é um fator de risco. E o que é o colo curto? Ele é uma situação no qual esse colo ele vai estar menor do que 25 milímetros ou 2,5 centímetros. E os estudos mostraram aí que aproximadamente metade das gestantes que entre 18 e 24 semanas tem essa medida de colo menor do que 25 milímetros, elas têm um trabalho de parto, elas entram em trabalho de parto antes de 34 semanas. Então, um bebê que tem uma prematuridade mais precoce e que traz consequências maiores. Maior risco de internação em UTI neonatal, maior risco de necessidade para respiração, né, para insuficiência respiratória, o pulmão não está pronto ainda, maior tempo de internação, maior tempo de complicações da prematuridade em si, enterocolite necrotizante, e sequelas ao longo, impactos relacionados à prematuridade em si. Então,
É uma das estratégias possíveis que eu sempre recomendo de maneira universal que a gestante faça, junto com o morfológico do segundo trimestre, a medida do colo, como essa forma de rastreamento já agora. Porque quando você utiliza a medicação, que é a progesterona, por via vaginal, você reduz em 50% o risco dessas pacientes de terem um trabalho de parto antes de 34 semanas. E essa questão do colo curto, ela pode mudar de gestação para gestação ou vai ser padrão? Por exemplo, uma mulher que já teve 2 gestações, ela pode, na terceira gestação, ela pode desenvolver esse colo, ficar nessa condição? É possível. Por isso que é verdade que quanto mais gestações ela tem, esse colo sempre foi normal. Ela teve o parto dela ali nos 8, 9 meses, né? Entre 37 e 41 semanas, que é o período que a gente não considera nem que nasceu antes e que nem nasceu depois. E a possibilidade disso acontecer vai ser menor. Só que isso não implica, isso não impossibilita de fazer a medida. Olha, Oscar melhorando aqui, minha gente. Olha, gente, porque nesse podcast a gente se alimenta também. Porque tu pensa que a gente não vai ter força pra falar em alimentar, viu? Acho aqui falando em pão de Belém, ó, o povo. Não é? De Belém. Elas vieram me alimentar, achei cafezinho válido. Também. Quer um cafezinho, doutor? Olha, eu aceito. É, com certeza, porque aqui neste podcast a gente também toma café. Né? Tem que fazer jus ao nome. E aí a gente estava falando da progesterona. A progesterona ela reduz esse risco, né, dessas pacientes que têm um colo curto. É uma das estratégias que a gente utiliza para essas pacientes e poder mudar, né, ter a possibilidade de evitar que essa paciente tenha porque as consequências, aí nesse caso, as maiores consequências do ponto de vista direto, estrutural, de risco, é para o feto. Mas claro, e eu usava muito isso, assim, de transformar vidas através do cuidado materno-fetal, porque eu entendo que eu tenho responsabilidade direta em relação à saúde da mãe e do feto. Entretanto, o que acontece como consequência dessa gestação vai ter resultado, implicações naquela família, no núcleo familiar em si, com o marido, com o pai, outros filhos, outras crianças, e também com os pais desses pais e toda a família ao redor que vive às vezes ali naquela situação extrema diante de uma complicação, o estresse. Então, é algo maior até, e a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. São 2 vidas e ainda tem outras vidas interligadas a essas 2 vidas também. Haja responsabilidade, né, minha gente? E sobre prematuridade, a prematuridade é algo que atinge tanto, assim, preocupa tanto os obstetras como os pediatras também, né? Principalmente os pediatras, porque eles vão ter que lidar com esse bebê. Mas sabe uma coisa, até inclusive não falando mal dos meus professores, meus mestres, agradeço a todos os ensinamentos, mas a gente é ensinado como, na nossa formação como obstetra, resolver e passar a situação para o colega. Eu ia falar uma fruta aqui, né? Que como diz, mas eu acho não, tá gravado melhor. O Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo, tá gravado. Mas assim, resolve e deixa que o pediatra resolve. Faz o parto e passa esse bebê pro pediatra, ele que se responsabilize. Aí hoje eu já tenho um outro entendimento. Eu tenho responsabilidade sobre a saúde dessa criança também. Eu tenho condições, claro, com segurança, máximo de segurança possível, mas eu tenho condições de entregar uma criança para esse pediatra em condições melhores. Eu posso segurar um pouco essa gestação? Me permita fazer um comparativo, Gil. Sim, faça. A gestação, os 9 meses, elas acontecem quando chega nas 40 semanas. Completou 40 semanas, esses são os 9 meses, essa é aquela chamada DPP, a data provável do parto. Então, são os 9 meses, 40 semanas. Eu sei tua idade, mas eu acho que é melhor não perguntar. Mas imagina um ser humano de 40 anos de idade. É menos. Sou novinho, porque tem 3 da categoria. Qual é? Tassi, Jade e Dino. Eu sei da Jade, sabia? Sabe da Tassi? A Tassi não. Tassi achando novo. Jade. Jade idade? Isso, e tem o Dino. O que é o Dino? Dinossauro. Eu ainda tô antes disso. Antes da Tassi? Novinho, antes da Tassi é o novinho. Jovens. Eu sou jovem. Eu também sou jovem. Antes dos 30, o 30. Pois é. Mas aí imagina um ser humano, um adulto de 40 anos. E vamos fazer um comparativo. 40 anos, 40 semanas.
1 ano de idade desse ser humano pode corresponder a 1 semana desse bebê. Em 1 ano na vida de um adulto, não pode acontecer muita coisa? Demais. O quanto que você pode viver, o quanto que pode acontecer. Mesma coisa em 1 semana na saúde desse feto. Então, um dia que eu consigo ganhar ainda com ele dentro do útero, claro, com a máxima de segurança possível, eu posso fazer muita diferença para o resultado final, para a evolução dele após o parto. Então, quanto mais eu conseguir segurar com segurança e levar essa gestação, melhor para a vida e para a saúde desse bebê. Então, essa é a visão que hoje eu já tenho. Não simplesmente chegar e resolver. Nossa, eu vou resolver fazer esse parto e pediatra entregar, deixar que que o pediatra que se vire. Não. Somos amigos dos pediatras, né? Amigos do Um pediatra. abraço aí né? para os pediatras que estão acompanhando aí o podcast Café Saúde. Inclusive, aqui vai ter, em novembro, a Corrida da Prematuridade, né? Idealizado pela Sociedade de Pediatria. Inclusive, eu quero mandar um abraço, tá bom? E já participei de 2 corridas. Vou participar agora dessa corrida também, porque é uma forma de conscientizar mães, a sociedade, todos, né? Sobre lutar para que esse bebê não tenha pressa para nascer. Exatamente. É só saúde. É Tá, só tá, saúde. tá praticando saúde. Saúde. E tá ainda fazendo a campanha, que é o mês da prematuridade. Prematuridade, Novembro Roxo. Novembro Roxo. Eu tenho Olha, viu, gente? O obstetra que sabe. Sim, eu sei. Eu participo de uma ONG. Sim. ONGprematuridade.com. Um abraço aqui a todos abraço. os membros dessa ONG. Você pode pesquisar ainda também aí o Instagram da ONG, acompanhar um trabalho. A ONG faz um trabalho maravilhoso, justamente nesse sentido de conscientizar. A gente tem aí o objetivo de começar, porque é válido, Gil, Sim. em relação à prematuridade, você ter um acompanhamento, uma assistência desses fetos após o nascimento. Por quê? Hoje tem muitos estudos, método canguru, assistência na UTI neonatal, e tudo isso faz muita diferença, impacta muito na saúde dessas crianças. Mas, se a gente conseguisse, ainda no pré-natal, diminuir a quantidade de bebês que nascem prematuros, eu tenho certeza que a gente teria uma realidade ainda melhor e uma possibilidade de ter menos bebês prematuros submetidos a esses riscos todos. Então, a ideia, e a própria ONG, ela tem esse objetivo da gente começar a divulgar e disseminar mais essa possibilidade, essa abordagem ainda no pré-natal, para a prevenção. Não apenas aquele manejo do bebê já que depois que nasceu. É isso aí. E nós separamos alguns mitos e verdades aqui, tá bom? E a gente vai acelerar aqui, aí você vai dizer se é mito, se é verdade, o que tem que dizer. Com certeza no podcast Café Saúde, ainda aqui, sobre pré-eclâmpsia. Vamos lá? Só mito ou verdade? O Alguma mito é verdade, você vai explica. Então tá bom. Se for verdade, explica. Se for mito, explica, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Somente o excesso de peso, somente mulheres com excesso de peso sofrem com isso, com pré-eclâmpsia? Não, é mito. Mito, né? Mito. Excesso de peso, obesidade é apenas um dos fatores de risco para poder desenvolver pré-eclâmpsia. O principal fator de risco para desenvolver pré-eclâmpsia é o fato da gestante ter tido pré-eclâmpsia numa gravidez anterior. Aumenta em 8 vezes o risco dela ter pré-eclâmpsia novamente. Então, essa é uma paciente que precisa ter um cuidado maior, precisa de uma assistência pré-natal com maior atenção, busca de estratégias para diminuir esse risco. Então, a obesidade é apenas de uma dezena. Pronto, a outra. A pré-eclâmpsia ocorre somente na primeira gestação? Não, né? Esse é um fator de risco, Sim. né? Paciente que no lípara, que nunca pariu, é um fator de risco para ter pré-eclâmpsia, acontece em maior quantidade nessas pacientes, mas não acontece só nelas. Existem outros fatores de risco que pode desenvolver. Inclusive, tem uma trombofilia, né, como a síndrome anticorpante de fosfolípide, a SAF, lúpus, doenças autoimunes de uma forma geral, tireoidite Hashimoto, né, a síndrome de Hashimoto, como alguns colegas mencionam, são fatores de risco que aumentam também o fato da paciente desenvolver pré-eclâmpsia. Com certeza. Dorme muito faz mal para a mulher e para o bebê? Tem gente que gosta de um soninho, né? Não diga não. Diga não que dá o sono, né? A gente tem um sono um pouquinho mais exacerbado por aqui também. Mas assim, nem tudo, na verdade, se você for ver em excesso ou em falta, vai ser prejudicial. Então, o ideal ali é ter um sono em torno de 8 horas. Manter o equilíbrio. Aquele sono aqui é básico, padrão, 8 horas, no mínimo 6 horas, mas idealmente em torno de 8 horas por dia. E distúrbios do sono tem associação não só com pré-eclâmpsia. Tem um estudo, inclusive, de meta-análise, que eles trazem associação com trabalho de parto prematuro, com restrição de crescimento, baixo peso ao nascer, a pré-eclâmpsia também. Então, tem outras complicações associadas com distúrbio do sono. Relação do estresse e a pré-eclâmpsia. O estresse.
É uma relação? Tem que responder mito ou verdade, né? Na É. outra eu não respondi. Isso. Mas agora eu respondo. Respondo. Estresse com pré-eclâmpsia, verdade. Verdade, né? Existe associação de Olha, estresse gente, com... o estresse. Tomem cuidado com o estresse, com complicações obstétricas de uma forma geral, tá? E ainda tem a questão de você, entre aspas, transferir essa situação estressante para a criança. A criança também ser uma criança, digamos que, estressada. Então, Isso vai ter impacto, né? vai ter impacto na saúde da criança. Um ponto importante, até voltando na questão do sono, juntando com o estresse, Sim. quando essa mãe não tem um ciclo circadiano, ou seja, sono vigília adequado e ainda muito estresse, isso repercute depois na saúde dessa criança depois que nasce. É aquela criança que tem dificuldade de dormir, é aquela criança que é irritada. Isso já é consequência de todo aquele ambiente, aquela situação hormonal que ela sofreu durante a gravidez. Olha, gente, a gravidez é um momento muito importante. E é um ponto ali que define muitas ações durante a vida, né? Com certeza. Com certeza. Parto prematuro é uma alternativa para resolver a pré-eclâmpsia? Parto prematuro? Ou é uma consequência? Verdade com ressalvas, eu poderia pode dizer. falar. Inclusive, a pré-eclâmpsia e prematuridade, Verdade. elas estão diretamente relacionadas. Vamos ver, eu sempre confundo um pouquinho esses números, mas de todos os bebês que nascem prematuros, de todos os bebês que nascem prematuros, 1/3 vai ser por conta de pré-eclâmpsia. E de todas as mães que têm pré-eclâmpsia, de todas que têm pré-eclâmpsia, 15%, 1/6, vai ser por conta, vai ter um parto prematuro. Então, hoje um dos principais fatores de riscos para a prematuridade, de indicação obstétrica para resolução, é a pré-eclâmpsia. Então, no caso, esse parto, né, se tiver um quadro de pré-eclâmpsia, vai ser possível que indique, né? A questão da interrupção. Pré-eclâmpsia grave, dessa gravidez. aí a interrupção muitas das vezes é estratégia Estratégia. terapêutica. É o tratamento realmente para você poder precisa- resolver. E que teoricamente, antigamente tinha muito entendimento de que você fez o parto, tirou a placenta, porque a placenta é um dos fatores causadores, aí acabou o risco. Mas não, essa paciente ainda pode ter Evoluir, complicação, evoluir com HELP, evoluir com eclâmpsia, principalmente nas primeiras 72 horas. Então ela precisa continuar sendo assistida, nível pressório, controle pressórico, exames laboratoriais, mesmo após o parto. Outra coisa, quem já tem hipertensão é um fator de risco, tem mais chance de desenvolver a pré-eclâmpsia, quem já é uma mulher que já é hipertensa. Sim, é um dos, inclusive está entre ali, está incluso entre os top 5 fatores de risco para a pré-eclâmpsia, junto com o fato dela já ter tido uma pré-eclâmpsia na gravidez anterior. Então, é sim. E o principal estudo que a gente tem hoje em relação à aspirina, infelizmente, essa é a única situação que o uso da aspirina não se mostrou, na verdade, eficaz na diminuição de risco de ter pré-eclâmpsia. Olha. O fato da paciente ter hipertensão Hipertensão. arterial. Então, ela tem que... a gente usa a aspirina nessa população, Sim. apesar desse resultado desse estudo e tudo, mas é importante que ela tenha cuidado com outras questões, outras estratégias para somar, para ajudar nessa diminuição de risco. Aí o senhor falou top 5, não é isso? Top 5. Então vamos falar quais são os 5? O fato de ter pré-eclâmpsia na gestação anterior, esse é o primeiro, number one, tá? Sim. Aí o fato da paciente ter já hipertensão arterial entra, porque são coisas diferentes, né? A pré-eclâmpsia tem até o entendimento da síndrome hipertensiva específica da gestação. Então, só vai acontecer quando a paciente está grávida. A hipertensão arterial, obesidade, FIV, tratamentos de fertilização in vitro também, como eu coloquei aqui, Gostei doenças... desse nome FIV. Essa sigla. FIV, FIV. fertilização in vitro. Então, fez ali tratamentos para isso. É um fator de risco para pré-eclâmpsia e outras complicações também. A FIV ela é muito boa e ajuda muita gente, mas a assistência pré-natal para esses pacientes precisa ser completamente diferenciada. E a obesidade, FIV, doenças autoimunes, tá? Até um pouquinho antes, subindo um pouquinho, né? Eu coloquei aqui como se fosse top 5 na quinta, mas até um pouquinho antes a SAF, que é uma trombofilia hereditária. Desculpa, adquirida, porque ela vai desenvolver ao longo da vida, a SAF, síndrome de corpo antifosfolípide, que ela vai ter sim, vai entrar como um dos principais fatores de risco para a pré-eclâmpsia. Com certeza, minha gente, isso aí foi o mito e verdade. Agora nós vamos pro quadro Café Quente. Eita. Preparado? Esse você não sabia. Esse você tinha Gente, mencionado. inclusive eu quero dizer que eu conheci o doutor aqui
Arley Cleverson. Eu tenho que olhar pro nome porque eu sei do Cleverson. Arley Cleverson, no congresso, né, no 10º Congresso Maranhense de Ginecologia e Obstetrícia, e a gente disse o quê? Ele vai passar aqui pelo Maranhão, não vai no podcast Café Saúde? Jamais. Ele veio estar aqui trazendo essas informações muito importantes. Trouxe no congresso várias explanações grandiosas, né? Que enriqueceu certamente os colaboradores, os colegas, os médicos que estavam ali. A gente conversou sobre gestação múltipla, a Sim. gente conversou sobre rastreio de pré-eclâmpsia. Gostou do congresso? Poder identificar, maravilhoso. E aí, prematuridade, colo curto também. O congresso foi ótimo. Parabéns à organização, né, a comissão, ali a presidente Érica Kroger, presidente do congresso, que foi a Fernanda Arcoverde. Fernanda Arcoverde, nós somos colegas de residência médica lá na Unifesp. Então, maravilhosa também, um abraço para vocês. Vocês estão de parabéns pela organização, pelo resultado do congresso. E agora o bicho vai pegar fogo por aqui. Vai sim, com certeza, vamos lá, porque aqui é desse jeito, café quente, ele já até tomou o café dele. Antes que esse café esfrie, ele vai responder. E só lembrando, se eu falar... Mas na categoria, você tá se já de Odino. Não é porque ele começou cedo, gente, a formação. Ou tá jovem? Não, eu acho que eu tô jovem. Eu tô jovem. Não tem ideia de habilitação já? De quê? De assistente? Já tá trabalhando de formação? De formado? Já mas eu tem formei 10? novinho. Foi, né? É porque é precoce, não é porque ele é... Não, mas porque... Já, né? É porque assim... Quando a gente começa a somar, tô com 10 anos, há 10 anos atrás... Não, ou é Tassi, ou é Jade. Formei há mais de 10. Já, né? Formei há mais de 10 Vamos pro café quente. anos. Formei há mais de 10 anos. Tá quase com Eu tô Tassi. na transição de jovem pra Tassi. Tá se achando novo. Tô na transição. Mas o nosso objetivo é passar por todas essas etapas. Opa, com Ser certeza. Tassi, ser Jade, Dino, porque E acima isso... de tudo, chegar bem no Dino. No Dino, porque não basta ser Dino, minha gente. Tem que ser um Dino ali funcional. É verdade. Então vamos lá, café quente. Então a gente vai trazer algumas temáticas que, querendo ou não, tem uma repercussão social e causam uma certa polêmica em alguns, né? Porque polêmica é muito do ponto de vista de cada um, né? Então vamos lá. Violência obstétrica, o que o senhor tem a dizer sobre essa temática? Que é muito em alto, se Vamos fala lá. muito, né? Se aborda muito. Rapaz, não é que o negócio agora É esse café quente, né? É quente mesmo, né? Eu quero até uma água aqui. Agora, Ele que vai responder, eu vou beber água. Mas vamos lá. Qual é a situação? A violência obstétrica, eu tenho o seguinte entendimento, né? Isso cresceu muito, surgiu muito em decorrência, infelizmente, Sim. do abuso realmente de alguns colegas, alguns profissionais, né? E que por situações completamente sem uma pré-determinação, sem critérios, começaram a ter práticas Sim. abusivas e que eu acho o termo... Eu não acho o termo adequado, eu acredito Sim. mas que se utiliza para ter o impacto que eles têm um objetivo quando se utiliza esse termo. Então, por conta de alguns obstetras e alguns colegas que, por práticas sem critério e que realmente ali traziam a paciente a risco, como por exemplo, né, o uso indiscriminado de episiotomia, então fazer episiotomia em 100% das pacientes. A manobra de Christelet. Então, não foi usada há muito tempo. E tinha você gente que chamava usar braçocitocina. Eu ouvi, vou mentir. Braçocitocina, confesso que eu nunca ouvi essa. Não conhecia. Nova pra mim. Bora, bem, faz essa manobra bem, como é o nome disso aqui? Braçocitocina. Mas você vê, e aí traz riscos, é algo que é desconfortável para o paciente, é algo que é... E aí, tem a questão da violência verbal também, né? Muitas das vezes, recentemente teve um caso de um colega obstetra lá em São Paulo, que repercutiu por conta da paciente ser uma blogueira, não sei se você lembra. Que não chegou no Brasil rápido, aqui no Maranhão, em todo lugar. E hoje, então... com as mídias sociais, com o acesso que todo mundo tem, né? Então isso acaba repercutindo rápido, sim, né? Sim. E aí eu acho que é um termo que ele é válido, mas que isso decorreu muito por conta dessa prática obstétrica que infelizmente alguns colegas traziam. Todos, né? Mas isso não define todos. Mas é importante que tenha um cuidado e uma atenção, realmente assistência principalmente ao parto nesses casos, e a gente tem entendimento que cada paciente é única, que cada situação, a gente não vai ter um protocolo para todo mundo. Antigamente se fazia até clister de rotina na hora do parto. Para evitar. Prova, na minha obstetrícia, abafo caso, ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. Entre a gente. Só nós, segredo. Mas era um dos professores cobrava como resposta de fazer de rotina. Ainda clister para parto normal. Se submeter a uma paciente e era uma prova. Eu tinha que responder isso, mano. Embora não concordando, mas ali valia ponto, né?
É isso aí. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Eita, que isso começou. E ele Vai esquentou. Vai esquentando ou já vai chega assim? aliviando mais assim, vai dando uma mornada? Só para eu poder saber. Porque essa já foi bem Já quente. foi, chegou quente, essa né? já foi. Parto vaginal ou cesáreo? Aí eu gosto de sempre perguntar isso para o obstetra, porque assim, tem um povo que é cesarista, tem um povo que é ali do parto vaginal, né? Que defende o parto normal. E aí, o doutor Arley Cleverson, né? É de qual time? Ou como é? Vai lá. Eu sou do time, inclusive, nas minhas apresentações do congresso, eu sempre colocava assim, essa apresentação não tem um conflito de interesse. Eu gostei disso aí, né? Dizer assim, eu não tenho um conflito de interesse. Eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação. Mas, na verdade, eu tenho sim. Meu conflito de interesse é com a gestante e com o feto. Sim. Principais interessados ali são os dois. São meus clientes, são meus pacientes. A gestante e o feto. Então, tem que ser, na minha opinião, sem nenhum tipo de modéstia ou de, enfim, precisa ser aquilo que é mais recomendado para paciente. Na maior parte das vezes, o mais recomendado para paciente vai ser o parto normal, o parto vaginal. Você tem menor índice de complicações. Custo-benefício. A recuperação é muito mais rápida, muito melhor. E eu costumo dizer assim, parto normal, a paciente ela sofre, porque ela vai ter as contrações, só que depois ela vai estar em 48 horas, vai estar praticamente 100%, podendo cuidar do filho dela, dando de amamentar, tudo. Enquanto que a cesariana, principalmente eletiva, a paciente não tem nenhum tipo de sofrimento, ela vai chegar no hospital maquiada, vai fazer a cesarinha, só que ela vai passar uns 15 dias, pelo menos, necessitando de apoio, de ajuda na recuperação pós-operatória, demanda uma rede de apoio. Tem aquela autonomia, aquela liberdade mais fácil como a recuperação do parto normal proporciona. Pronto. É isso aí, minha gente. Tem prós e contras e precisa ser avaliado de acordo com cada caso. Sim. E sem romantizar também, né? Opa, com certeza. Porque no parto normal o povo romantiza. Assim, tem muito. Eu nasci de parto normal, em domicílio, que eu sou chique. Lá no Tatuaçado, com a sociedade toda em volta, da família. Porque brilhar um dom, acho que já foi ali. A luz de lamparina. E a lamparina até apagou. Aí, esquecível. Agora me diz uma coisa, como é que tu te lembra disso tudo? Me contaram. Não tem muito tempo, não. Mas o povo romantiza, né? O parto normal. Isso é verdade. O parto normal, ele tem muitos benefícios, mas ele não é fácil. Ele é um trabalho de parto. Parir dói, né? Dói. É um trabalho de parto. A gente pode dizer isso, que parir dói? Demais. A gente não vai parir, mas a gente acompanha, né? De certa forma, e a gente... Aí eu posso dizer, e eu sempre brinco inclusive com minha esposa que está aqui com a gente, nós homens, nós somos muito frouxos. Homem é frouxo. É uma topadinha de unha no canto de um sofá que a gente não aguenta. É um resfriado, a gente está morto, a gente está de cama, a gente não aguenta nada disso. Não aguenta não. A mulher não, a mulher ela nasce com a garra, com a força. Que só para parir realmente tinha que ser ela. Deus deu essa garra, essa força para ela aguentar realmente, suportar, mas não é fácil. E isso precisa ser trabalhado durante o pré-natal. Então, pacientes minhas que têm o desejo de ter parto normal, eu falo, beleza, vamos ter. Mas é desse jeito. Vai doer. Vai doer. Se prepare psicologicamente, fisicamente para o parto, para que na primeira contração já não saia pedindo cesariana. Se desespere, né? Que é só o princípio das dores como está parte. Existe idade para engravidar? A mulher ela tem aí o povo de prazo de validade? Ainda bem que tá dando uma mornada, né? Mas acho que tá diminuindo. Tá, graças a Deus. E já terminou o café aqui. Ainda bem. Acabou? Opa! Agora essa foi talvez uma das mais leves. Que bom. Mas assim, a idade ela influencia. Um fator de risco que para todas as complicações. Então, o paciente, por exemplo, a partir de 35, principalmente 40 anos, ela vai ter maior risco de ter pré-eclâmpsia, vai ter maior risco de ter abortamento, vai ter maior risco de prematuridade. Então, é um fator que influencia. Então, claro, quanto antes, melhor. Você que tem aí no planejamento, hoje a gente sabe que a realidade, a mulher, ela está trabalhando no mercado de trabalho, quer uma... A mulher moderna, ela está mais inserida, né, no mercado de trabalho. Prioriza um pouco na carreira e tudo. Aí, talvez seja interessante fazer um congelamento ali dos seus óvulos, já um embrião com um óvulo na idade mais nova, porque isso é um fator que às vezes pode influenciar também. Olha, interessante. Não sabia, agora o senhor falando eu fiquei sabendo. Não sabia. Então, ela pode fazer isso, no caso, congelar. É uma tendência, né? Hoje a gente vê alguns artistas, o povo aí da celebridade fazendo, né? Mas é algo que pode ser feito, né? Exatamente. Você quer no congelamento quanto mais nova? É uma possibilidade, exato. Porque o óvulo ele tem a idade da mulher, é isso? Exatamente. Olha. O óvulo ele corresponde à idade da mulher. Então, às vezes ela tem um embrião
O ideal é já congelar o embrião, né? Sim. Então, ela tem um embrião congelado ali com óvulo, que foi com 32 anos. As potencialidades em termos de complicações de risco vai ser relacionada àquela idade do óvulo. A mesma coisa quando acontece ovo-doação. Sim. Então, se prioriza, no caso de ovo-doação, você vai usar um óvulo de uma doadora, Sim. é uma doadora mais jovem. jovem, porque isso vai influenciar também nos riscos gestacionais. Então, a idade do óvulo corresponde à idade sim, da pessoa, da mulher. Então, de repente, você está com 30 anos, mas você ainda tem algumas questões na sua carreira que você quer... Ou está indeciso se vai engravidar ou não, pode acontecer também. Exato, você pode E chegar assessores? a congelar... Você pode chegar a congelar... Que as assessores que não querem, eu digo, vocês vão me dar sobrinho? Sim. Já congela esses ovos. Já congela, aí. né? Já Enquanto congela esses então, ovos. quanto aos jovens, né? Mas tem que ter esses sobrinhos, hein, gente? Tem, Que é isso, que pra dar é, alegria. Imagina os meninos tudo correndo aqui. nesse quebrando aqui o estúdio do Aranha. Haja patrocínio. Com certeza. Então, tem idade, né? De preferência antes dos 35 anos. Geralmente é a idade que se utiliza, claro, não é uma referência, regra, né? Sim. mas a idade de 35 anos para mais é quando as coisas começam, os riscos começam a ser maiores. Então, se for possível engravidar antes, é melhor. Você tem menor risco nesse sentido. Sim. Mas pode acontecer surpresa, né? Cláudia Raia teve já, depois dos seus tantos, que ela é Jade, né? Ela é Dina. Eu era criança. Eu que tô falando, viu? Mas parabéns. Mas pode acontecer também, a mulher... Nada contra, minha gente. Inclusive, eu sou fã. Com certeza. Eita, meu Deus. Advogados, me ajudem. Eu vou me calar. Vamos pro jogo rápido agora. Vamos. Não dou mais de já, pra gente passar aqui pro nosso jogo rápido, tá bom? Quero agradecer por essa temática que foi desenvolvida aqui ao longo. A gente sabe que se a gente fosse aqui, a gente passaria horas e mais horas falando, porque a língua de ladeira, a assessora me chama de língua de ladeira, isso que eu falo demais. Mas aprendi muito aqui, eu acredito que os nossos telespectadores, as nossas grávidas, as gestantes que estão assistindo esse episódio, vão aprender muito e ter esclarecimento, né? Porque a prevenção ela se faz também com informações, né? E o objetivo do podcast Café Saúde é levar informações, não é qualquer informação que tu encontra aí em qualquer lugar, não, mas é informação aqui, ó, com conteúdo. Tu acha que a gente vai trazer uma pessoa de São Paulo, minha gente, que já foi até para fora do país aqui? Não, a gente traz aqui, outro nível, Harley Cleverson. E aí, deixa uma mensagem aí para gestantes. Com certeza pra gente poder passar aí pro nosso jogo rápido. O jogo rápido. Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais aqui. Mudou, viu? Mudou, viu? Eu tô com medo desse jogo rápido agora. A gente já fez um jogo rápido lá no congresso. Mas esse aqui, olha, meu amigo, tem 3 páginas aqui e tá quente. Tá mais quente que o café quente. Mas deixa uma mensagem aí para as grávidas de incentivo, justamente buscando essa prevenção aí. Um dos pontos, aproveitar só esse finalzinho, a gente acabou não mencionando. Pode e é algo que eu incluo na minha prática, que eu entendo como um pilar, não é o principal, é a cereja do bolo. O principal é o que a gente já conversou aqui, e aí a gente precisa, até bom a gente ter mais tempo para falar sobre isso. Por quê? Quando você tem já esse principal, isso já vai fazer muita diferença. Agora, aquela cereja de bolo que vai otimizar ainda mais a possibilidade de melhores resultados é a suplementação. Sim. Então, como eu tinha comentado já também, que cada ser humano é de um jeito, cada ser humano tem uma necessidade, é importante que essa gestante ela faça uma avaliação para entender a sua necessidade individualizada. Por quê? Às vezes, não contra, tem aquela questão do ideal, do possível e daquilo que você tem que evitar. Se o possível é utilizar o polivitamínico, que já está ali na farmácia, pronto, ok. Mas se você puder um pouquinho a mais, faça a sua avaliação individualizada, entenda qual a sua necessidade e busque ali por uma suplementação individualizada, entendendo o que você precisa mais. Porque aquela dose única do suplemento, ela pode ser, a necessidade do Gil é uma, a minha necessidade é outra, da minha esposa é outra. Então, para cada um dos micronutrientes, das vitaminas, às vezes eu preciso mais de vitamina D, você precisa menos, ou de vitamina B, e assim por diante. Então, a importância da personalização, como eu tinha falado, após a identificação dessa situação, faz diferença e a gente consegue otimizar as possibilidades de resultado. Então, é mais uma estratégia aí, cereja do bolo, que entra como um dos pilares, mas mais cereja do bolo que vem para otimizar e potencializar é a suplementação que as pacientes possam buscar também por isso. E buscar por uma assistência pré-natal de qualidade, que promova mais segurança para elas,
e para o feto delas também, que tem essa visão 360 graus da saúde dela, da saúde do feto, com um acompanhamento de todas as situações, através de ultrassom, através de exame clínico, exames laboratoriais, entendendo se esse feto está realmente se desenvolvendo e crescendo de maneira adequada conforme esperado, para que assim as repercussões, tanto no curto, médio e longo prazo, sejam as melhores possíveis. Com certeza, minha gente, anote, me manda para mais 10, porque informação boa, o povo compartilha fake news, não vão compartilhar informação boa, né, doutor Arlen? Exatamente. Compartilha, o que é bom tem que ser compartilhado. E mande para mais 10, eu gosto que ele mande para mais, mas se quiser mandar para 20... Opa, quanto mais melhor. Com certeza. E agora nós vamos para o jogo rápido aqui no podcast Café Saúde, aquele momento em que o nosso convidado, ele fica frente a frente com o Gil, com o Jota e responde, com certeza. Bora lá. O tempo tá voando. Vamos lá. 1, 2, 3, preparado? Opa, não, mas bora. Vamos lá, né? 1, 2, 3, jogo rápido. Um sonho. Eita. Um sonho. Olha! Muito bom, bem, gostei. Não sei, porque são muitos sonhos, né? São muitos sonhos, mas esse é realmente um dos sonhos importantes. Para quem não ouviu aqui, gente, minha esposa nos bastidores falou ser pai. Eu acho que ouviu que ela falou com entusiasmo. Muito. Então, não, sonho? Ser pai. Ser pai. E aí, realizar o sonho da nossa amiga, diga o nome dela aí. Ah, sim, minha esposa Flávia Nascimento. Mande um abraço para ela, que ela tá ali vendo. Pra minha querida. E ela tá bem ali. A bem aqui nos bem aí, como de povo do Maranhão, né? Meu maior medo é? Meu maior medo Caramba, esse pode ser de animal jogando. Ele, né? Realmente tá mais distante. Frente com o Gil com o Jota. Vem aí, algo muito forte. Meu maior medo. Não corresponder adequadamente dentro de tudo que eu posso, né? Para as minhas pacientes. Pronto. Admiro muito. Admiro muito colegas que me inspiram. Pronto. Obstetrícia é? Amor. Uma gravidez ideal? Com a gestante saudável durante a gravidez e no parto com o bebê também saudável. Já aconteceu no meu plantão? De tudo. Gostei. Conhecimento é? Poder. Família é? Tudo na vida antes de Deus. Agora essa você não olhe pro lado, olhe pra mim. Eita. Essa era pro café quente, marcar aqui no jogado. Vixe, mano, deixa eu tomar meu café aqui também pra dar uma... Eu já ri muito dessa. Meu Deus do céu. O que vocês prepararam aí? Levaria para uma praia deserta? Já foi uma dica, né, Gil? Essa já foi uma dica. Minha esposa, minha digníssima esposa. Com certeza, minha gente. Agora pode olhar. Um conselho ou um pix? Um conselho ou um pix? Isso. Qual dos dois você quer? Um ou outro. Não pode ser os dois, porque na vida a gente não pode dar... Tem que escolher um dos dois. Quer um conselho ou quer um pix? Se a gente se considerar que realmente é um conselho de qualidade, o conselho. O conselho, né? Acredito em... Conselhos e conselhos, né? Conselho e conselho. Acredito em... Deus. Sou fã. Eita, sou fã. Isso aí, complemento de... Sou fã de... Do amor da gente. Sou fã do amor da gente. Não, sou fã. Sou fã. Eita, essa é de uma banda, um músico. Sou fã. Eu vou fazer um músico maranhense, sim, que eu acompanho e já acompanhei mais até, o Zé Cabaleiro. Olha, minha gente, é cultura, viu, gente? Ó, de alto nível. Essa é massa também, eu ri muito. Ao me olhar no espelho, vejo... Depende da hora do dia, mas eu vou colocar aqui como um obstinado. Pronto, olha, minha gente. Em caso de emergência, ligaria para? Em caso de emergência... Você está numa emergência, é a primeira pessoa que você ligaria. Emergência real, SAMU. Então, eu gostei. SAMU, 192. Não vai dar preocupação para os outros, liga para quem pode socorrer, quem vai resolver, né? Exatamente. Amo na minha profissão.
a capacidade de poder transformar vidas. E aí eu vou ser bonzinho para encerrar o nosso jogo rápido. Uma frase de vida, uma frase para a vida. Pode dizer agora. Com certeza. Uma frase, eu vou usar a mesma frase que eu já comentei no jogo rápido que a gente fez antes, mas que você possa realmente ser você mesmo, viver pelo seu propósito, não se importar pela opinião dos outros. E no final do mês, quem vai pagar seus boletos é você. Olha, minha gente, eu gostei desse final, viu? Então te interessa. Não vai ligar porque o povo pensa da tua vida não, que não vai dar certo. Exatamente. Com certeza. Dr. Arley Cleverson, muito obrigado por você conceder essa entrevista aqui para o podcast Café Saúde. Muito nos agregou. A gente fica muito feliz e a nossa comunidade, os nossos telespectadores, as gestantes, as grávidas, como melhor chamar, né? A população, ela fica, sem dúvida, muito agradecida com essas informações que fazem toda a diferença, tá bom? Então, aqui, vim diretamente de São Paulo e a gente aproveitar essa carona aqui para ele vir aqui no podcast. E venha mais vezes. Quando vier aqui, ó, estou indo para o Maranhão, pode ter certeza que você tem que fazer uma passada aqui. Se eu souber que você está em algum congresso aí... E não avisar. E não avisar, eu vou ver as postagens que agora... E onde a gente pode encontrar para acompanhar o trabalho do Dr. Arley Cleverson? Perfeito. Deixa tem as redes sociais. o meu Instagram, né? @dr.arley, com 2 L's e Y no final, Cleverson, Cleverson. Não é um nome, é um nome maranhense, né, minha gente? Então, tem um Instagram, tem meu site também, www.drarleycleverson.com. Você pode também ter acesso ali e ter informações, tem blog e tem no Instagram também posts diários voltado para a saúde materno-fetal. Com certeza. Então, esse foi o nosso episódio aqui do podcast Café Saúde. Com certeza que muito agregou aí na vida das gestantes e das grávidas, não é isso? Grande gente? Prazer, Gil. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que a gente possa gravar mais vezes. Com certeza. Sucesso aí no seu dia a dia, com seus pacientes, levando o melhor atendimento, viu? Amém. Obrigado também à sua muito digna esposa que está lhe acompanhando, né? A gente agradece, lhe assessorando ali, dando suporte e ajudando as respostas. Pai, eu amei. Nome da doutora? Maravilhoso. Flávia Nascimento. Um abraço, doutora Flávia Nascimento, que Deus lhe abençoe poderosamente. Muito obrigado também por conseguir ajustar a agenda, né? Porque eu acredito, se ela dissesse assim, não vai dar, amor, a gente ia ficar difícil, né? Com certeza. Então bora dar tchau para o Brasil. Tchau, Brasil, te interessa beber? Com certeza. Encerrou, minha gente. Menino, o tempo voou. Meu Deus. Tem muito crente bully porque é de pouca fé. Quem crê em Jesus Cristo, eu vou dizer como é que é. Sem fé é impossível agradar nosso Senhor. Onde cê tá café, eu sei que eu tô café. Onde cê tá café, eu tô café em Deus. Onde cê tá café, eu tô café em café. Onde cê tá café, eu tô café em Deus. Onde cê tá café, eu tô café em Deus. Eu não sei onde você tá café, eu sei que eu tô café.